pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma discussão, mas na verdade uma reflexão, para a gente pensar um pouco sobre como deve ser organizada a introdução dos nossos trabalhos. Essa dúvida apareceu numa caixinha de sugestões, quando eu pedi sugestões para vocês no Instagram, e na verdade a dúvida foi a seguinte: como organizar as ideias na hora que você estiver fazendo a revisão bibliográfica? O que eu entendi, portanto, dessa dúvida é daquela etapa em que a gente está fazendo a nossa busca bibliográfica e aí você tem que escrever um tópico fazendo uma revisão bibliográfica, né, dentro da introdução, muitas vezes do TCC, da tese ou da dissertação. Mas essa é uma etapa que está presente também quando você está fazendo a introdução de um artigo. Então, vamos ver como é que a gente pode organizar isso melhor. Bom, a primeira coisa que eu acho muito importante a gente fazer quando está escrevendo a introdução propriamente dita, mas antes até de começar a fazer o trabalho, antes de pensar o projeto, né? Você precisa procurar artigos relacionados ao tema que você vai trabalhar e, mais importante que isso, é fazer anotações sobre cada um desses artigos, que seja anotação no papel ou anotações que você cria um arquivo no Word, por exemplo, e vai fazendo pequenas anotações, coloca o título daquele trabalho, né, os autores, o ano de publicação, e faz pequenas anotações sobre aquele trabalho. O que aquele trabalho acrescenta para você, ou qual foi a grande descoberta daquele artigo. Então, fazer esse tipo de organização inicial das ideias vai te ajudar na hora de fazer o produto final, né, do seu TCC ou do seu mestrado, do doutorado, que seja a tese, seja o artigo científico. Quais artigos seriam melhores da gente procurar nesse primeiro momento? O ideal é a gente procurar por artigos que estão publicados em revistas de alto impacto da sua área. Podem ser revistas que são mais gerais ou revistas mais específicas da sua área de pesquisa. Os pesquisadores que são referências nessas áreas, eles publicam, na grande maioria das vezes, em revistas de alto fator de impacto. Então, por isso que é legal você, como uma primeira busca que você fizer, tentar se concentrar em revistas de maior fator de impacto, porque provavelmente essas revistas são as que vão te levar aos pesquisadores mais famosos ou aqueles que têm mais relevância na sua área. Como que eu vou encontrar essas revistas? Ou quais são essas revistas de maior fator de impacto que seriam mais interessantes de eu olhar? Bom, pergunte ao seu orientador, a pessoas que trabalham com você, a colegas da sua área, quais são revistas que elas indicariam que você procurasse. Às vezes é muito intuitivo, né? A gente tem casos de revistas mais gerais, que eu até já falei aqui com vocês, na área de química, né? Por exemplo, então temos o JACS, a Angevante, temos a Chemical Science, que são revistas conhecidas aí por serem mais gerais da área da química. Mas se você quer algo mais específico, né, uma revista que trate da sua área ali mais especificamente, pergunte, troque uma ideia com o seu orientador ou com os seus colegas. Eles provavelmente também vão poder te dar uma dica de quem são os pesquisadores que você deveria ficar atento ali acompanhando as publicações deles, porque como eles já são ali famosos, né? As pessoas já sabem desses nomes, então eles vão poder te ajudar e te falar quem são esses nomes para você ficar atento aí a essas publicações dessas pessoas. Bom,
Quando você começar a ler esses artigos, a encontrar esses artigos, aí você vai começar a ver, a entender quem é o fulano ou a fulana de tal, que são os famosos na área, que são as referências na área. E você pode querer rastrear ou saber de todos os artigos que aquela pessoa tem publicado. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode procurar nas plataformas de busca de artigos científicos, como o SciFinder ou o Web of Knowledge, pelos nomes dessas pessoas. Mas uma dica que eu já dei aqui é que você pode procurar por essa pessoa no Google Scholar, e se ela tiver ali o perfil no Google Scholar, provavelmente ela vai ter esse perfil, você começa a seguir esse pesquisador. Então, você vai receber ali automaticamente do Google atualizações a cada artigo que aquela pessoa publicar. Com isso, você vai conseguir acompanhar como que está a evolução das descobertas daquela pessoa que você acha, ou daquelas pessoas que você acha que são as referências na sua área, que você viu, né, que são as referências na sua área, como que os artigos dela, como que a pesquisa dela tem evoluído. E isso você vai, com isso, né, com o Google Scholar também, você vai ter uma noção de todos os trabalhos que a pessoa já publicou, número de citações. Então, o Google Scholar te ajuda nessa etapa também. Ah, mas, por exemplo, encontrei um monte de pessoas que são referências na área. Tô salvando um monte de artigo, não paro de encontrar um monte de artigos. Como que eu vou organizar tudo isso? Aí entra a importância do Mendeley, que é uma opção que eu uso para ajudar a organizar essas referências. Então, além de você fazer ali um resuminho de cada artigo no papel ou no Word, você faça também pastas organizadas. Pode ser uma pasta no Mendeley com o nome daquele autor, e aí todos os artigos daquele autor vão estar lá. Ou é uma pasta no Mendeley que eu criei sobre um subtópico ali da minha área, e aí eu coloco todos aqueles arquivos ali, aqueles artigos ali. Então o Mendeley, como eu já expliquei anteriormente, num dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui, ele vai ajudar na hora de organizar essas referências. E isso, gente, vai facilitar muito na hora que você for escrever a sua introdução. Você já vai ter na sua cabeça ali delineado quem são as pessoas importantes da sua área, o que está surgindo de mais quente na sua área, e você já tem essas referências organizadas. Então, na hora que você sentar para escrever a introdução, você já vai ter uma ideia mais ou menos de como escrever cada etapa e quem você vai referenciar em cada momento ali da sua introdução. Bom, muitas vezes quando a gente está aí fazendo essa busca, essa pesquisa bibliográfica, a gente começa a achar artigos que foram aqueles fundamentais para definir um termo, ou aquelas pessoas que foram pioneiras na preparação de um material ou na criação de uma técnica. E com isso, você começa a realmente, né, você vai delimitar ali, dominar a literatura da sua área, e aí você vai sempre acompanhar o que está no topo ali do estado da arte. O que a gente chama de estado da arte? Vou usar minha colinha aqui para ler para vocês o que a gente pode considerar que é o estado da arte. É o nível mais alto de desenvolvimento de uma área. Então, no nosso caso, seria o nível de desenvolvimento mais alto de uma área científica, né? Então, o estado da arte indica o ponto em que um produto em questão, ou um material, ou uma técnica em questão, deixa de ser um projeto técnico e passa a ser aplicável, ou pelo menos passou a ser vista como potencialmente aplicável. Então, quando a gente fala de estado da arte, é realmente o que tem sido feito ali de mais recente, de mais desenvolvido na sua área científica, na área que você tá relacionado, né?
Pode ser a área científica, pode ser na área de artes, né? Música, enfim. Então, mas nosso foco aqui é na área científica, né? Então, quando você acompanha pelo Google Scholar, por exemplo, as atualizações dos pesquisadores e das pesquisadoras mais importantes da sua área, você vai ter sempre o estado da arte atualizado. Você sempre vai saber o que saiu de mais recente na sua área de pesquisa, na área que você está interessado. Uma coisa legal desses artigos é que eles geralmente apontam direções do que vem pela frente, né? Então, muitas vezes esses pesquisadores começam a vislumbrar que tal material ou tal técnica pode ser aplicado em um campo aplicado em alguma aplicação ambiental ou aplicado em catálise. Eles começam a vislumbrar isso, que são coisas que ainda não foram feitas, e isso também te ajuda, além de escrever, né, na hora de colocar isso na sua introdução, te ajuda também a pensar, poxa, se eles estão vislumbrando aí que tal material pode ter uma aplicação ambiental ou uma aplicação na catálise, por que o meu trabalho não poderia ter alguma relação com isso? Será que eu não consigo fazer uma aplicação desse material aqui na catálise, por exemplo? E aí isso te ajuda até a evoluir dentro do seu próprio projeto, né? Você pode pensar, conversar ali com seu orientador, sugestões do que poderia ser feito a mais, né? Para você colocar o seu trabalho ali pau a pau, né, com o estado da arte, colocar ele bem atualizado mesmo dentro das últimas coisas que têm sido descobertas. Bom, outra coisa que isso vai te ajudar também é na hora de você falar ali na sua introdução, por exemplo, o fulano de tal, que é referência nessa área, acredita que esse é o próximo passo para a gente avançar. Então, por isso, a gente resolveu nesse trabalho fazer uma aplicação, verificar se esse material realmente tem uma aplicação em tal campo, né? Então, isso seria uma ideia aí do que você poderia colocar até na sua introdução também. Quando você tem, então, esse domínio da literatura, que tem que ser feito, como eu falei, antes de começar o trabalho, né? Quando você está ali escrevendo o projeto ou pensando no que você vai fazer, ou o seu orientador te deu uma ideia do que fazer, mas você tem que ir lá e fazer a pesquisa bibliográfica, você tem que fazer toda essa organização que vai sim te ajudar muito depois, né? Quando você começa a organizar as ideias dessa maneira, você vai ter o domínio da literatura, vai ficar claro na sua cabeça quais são as referências e quem são as pessoas mais importantes que você tem que ficar atento ao trabalho delas. Bom, eu quero que fique claro que aqui eu estou dando uma sugestão de como pode ser feita a introdução. É claro que ao longo do seu texto, você pode provavelmente precisar de citar algumas outras referências que às vezes nem tem a ver com a sua área. Por exemplo, identificação de uma banda no seu espectro na região do infravermelho. Você precisa referenciar da onde que você tirou que aquela banda se refere a tal estiramento, por exemplo. Aí você pode precisar de usar uma referência que não tem a ver com a sua área, né? Então, você tem que saber ali quais são as referências que você vai precisar usar. Ao longo do seu texto, você pode precisar citar outras referências. Então, ficar atento com isso não é só se ater só ao que é da sua área, né? Mas ver qual vai ser o momento que você vai precisar citar cada coisa. E aí vem uma questão. Tá, eu já fiz então a minha revisão bibliográfica, já li várias coisas, tenho tudo anotado, todas as referências organizadas, tá tudo atualizado, meu trabalho está ali finalizado ou quase finalizado e eu preciso começar a escrever a introdução. Como que a gente estrutura essa introdução? Eu sugiro, e eu acho que é uma coisa que vocês vão ver que
dos artigos científicos o que é mais feito, geralmente, é você pensar na sua introdução como um funil. Por quê? Porque o legal é você começar a sua introdução definindo ali a sua área, né? Dando ali um conhecimento para o seu leitor, um conhecimento mais geral. E aí você vai afunilando para colocar na sua área mais especificamente. Então, uma ideia, um exemplo. Vamos supor que eu estou trabalhando com grafeno. Não trabalho com grafeno, tá, gente? Nunca trabalhei com grafeno, então é só um exemplo mesmo. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com grafeno e eu falo, né, da área, de como começou o grafeno e tal, definições ali da área. E eu coloco uma frase, por exemplo, o grafeno é muito utilizado em X, Y, Z, e vou dando ali vários campos de aplicação para o grafeno. Quando eu faço isso e eu fico ali só falando, é muito utilizado em tal área, fulano de tal fez isso, isso e aquilo, é utilizado também nessa área, fulano de tal fez isso, isso e isso, e eu vou só dando vários exemplos de áreas, né, aplicações para o grafeno, eu nunca afunilo. Eu escrevo, mas não afunilei. Eu não cheguei ali para falar qual é a área realmente desse meu trabalho. O grafeno, o que eu fiz com ele, qual área que eu apliquei ele, eu não afunilei. Então eu fiquei só falando, escrevendo e nunca cheguei no ponto em que eu queria realmente, que é o ponto que vai chamar a atenção do meu leitor. Tipo, eu usei um grafeno dopado com, sei lá, nanopartículas de ouro e ele foi apliquei em tal reação catalítica. Então, dá um conhecimento ali prévio para o leitor do que já foi feito, com o que o grafeno já foi dopado, em quais áreas ele já foi, o que já foi feito com o grafeno na catálise e qual é o acréscimo que o seu trabalho está trazendo para aquela área. Tá? Então, se você ficar só falando aplicações muito gerais, e não concentrar no seu foco, você não vai definir esse funil na cabeça de quem está lendo e muitas vezes essa introdução não vai prender o leitor, se é o caso de um artigo, provavelmente ele nem vai continuar lendo o seu artigo, e se é o caso de um TCC, por exemplo, ou uma tese, a banca ali vai ler, mas vai sentir que ficou faltando um afunilamento, né? Você realmente chegar no ponto que você queria chegar. Aí, uma sugestão que eu dou para vocês é sempre ler os artigos, né? Nesse caso, as introduções de artigos das revistas que têm alto fator de impacto, tá? São sempre introduções, na maioria das vezes, vocês vão ver que são introduções que vão levando você a construir esse funil na sua cabeça, né? Começa falando da área mais geral e vai ali afunilando até chegar no foco principal do trabalho. Então, isso leva aquele paradoxo, né? Será que aquele artigo foi publicado naquela revista porque ele tem uma introdução bem feita? Ou essas revistas de alto impacto só aceitam artigos que eles veem que tem a introdução bem feita, né? Então, é aquele paradoxo na nossa cabeça, mas que vai nos ajudar quando você ler essas introduções, você vai ver como é que são construídas essas introduções nesse modelo aí do funil. Uma dica que eu dou é sempre procure ler artigos dessas revistas de alto fator de impacto para te ajudar não só na construção da introdução, mas do artigo como um todo, né? Ver quais palavras são mais utilizadas, esse tipo de coisa. Isso ajuda bastante. Algumas pessoas também acham que quando estão escrevendo a introdução de um artigo, tem que fazer uma revisão de toda a literatura
e começa a falar que fulano fez aquilo outro, tarará, tarará, e começa ali, quando você vê, você tem uma introdução gigantesca, que é basicamente só uma revisão da literatura. Então, se você está fazendo um artigo, lembre-se que as introduções não são muito extensas, a não ser que você esteja fazendo realmente um artigo de revisão, tá? Mas um artigo em que você fala de uma pesquisa, né, de resultados de uma pesquisa, geralmente não tem uma introdução muito extensa, você não precisa fazer ali, descrever com detalhes o que cada pessoa fez. Em alguns casos, teses, TCC e dissertações, é pedido um tópico, né, dentro da própria introdução que seja de revisão bibliográfica. Então aí você tem que entender qual é o objetivo da introdução que você está escrevendo para você escrever da forma mais correta possível. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção também é no número de referências que a gente tem naquele trabalho. Muitas vezes, as revistas, às vezes, têm algum limite de referências, né? Um número máximo de referências que você pode colocar naquele trabalho, para aquele trabalho ser submetido na revista. Se a revista não tem um limite claro ali nas guidelines, né, dos autores, procure os artigos que foram mais recentemente publicados naquela revista e observe qual é o número médio de referências que aqueles artigos têm, para você não ter muitas referências, nem também ter referências de menos. Então, ter um equilíbrio aí. Às vezes, também os TCCs e teses e dissertações tem algum número limite de referências. Então, vê aí também qual é a formatação que você tem que seguir para fazer esse tipo de trabalho. No caso de você ter um trabalho com muitas referências, vai chegar no final, né, que você vai ter que cortar algumas referências. Quais são os critérios que a gente pode utilizar nesse caso para selecionar qual referência que fica e qual referência que vai ser excluída? Bom, alguns critérios que eu acho que podem ser aplicados para você cortar ou incluir referências. A primeira delas é, se você está fazendo um texto para um artigo científico, para uma revista, você tem que citar a revista que você está submetendo. Eu já falei disso no vídeo de submissão de artigo, mas você tem que citar, porque isso vai mostrar para o editor que aquele artigo está totalmente dentro do escopo da revista que você está submetendo e o seu artigo, a sua contribuição científica, vai agregar valor para aquela revista. Então, você está fazendo um artigo ali que vai ter chance de ser citado, então você vai contribuir para a revista científica aumentar o fator de impacto dela, por exemplo, ok? Outra coisa que é um outro critério que a gente pode utilizar é o ano da publicação, tá? Então isso vai depender do que é que você está falando numa determinada parte da sua introdução. Se você está falando de uma aplicação, você quer ali colocar realmente o estado da arte, o que tem sido feito de mais recente naquela área, e aí você tem que escolher entre 2 referências de 2020 e 2 referências de 2018 ou 2017, você, claro, vai escolher as referências que são mais recentes e vai excluir as referências mais antigas. Não que as referências mais antigas não sejam importantes, mas para aquela parte que você está falando especificamente do estado da arte, né, do que tem de mais atual na sua área, é importante você citar as referências mais novas. Mas, se você está falando uma frase mais geral e quer mostrar quem foi o pioneiro naquela área, como foi que começou, onde começou, qual técnica, onde que a técnica foi desenvolvida, por quem e como, aí você tem que procurar realmente as referências pioneiras, né? As primeiras referências. Não citar nada muito recente. Se foi uma técnica que foi desenvolvida recentemente, ok. Mas se é uma área que foi desenvolvida, que começou a ser
desenvolvida há 10 anos, há 20 anos atrás, você tem que citar aquela pessoa pioneira, aquele grande nome daquela área, para você não correr o risco de submeter o artigo e o editor olha e fala: poxa, mas o cara não citou o nome, maior nome da área. Então, ter cuidado com isso e na hora de escolher, né, qual referência você vai colocar em qual lugar. Então, vai depender do que você está falando em qual parte da sua introdução. Às vezes também você quer deixar só as referências que tiveram mais impacto na área, né? Aquelas que são mais quentes na sua área. Então, aí você procure saber, se você tem que escolher entre duas referências, procure saber qual delas foi mais citada, porque hoje, né, a nossa moeda de troca dentro do mundo científico é a citação. Então, é você ver que aquele trabalho que foi mais citado, provavelmente é porque ele realmente tem uma importância, uma relevância dentro daquela área. Então, talvez, aí vem mais um paradoxo, né? Aquele que é mais citado, a gente vai citar mais ainda, porque mostra que ele realmente é relevante para aquela área. Bom, então eu espero que tenha ficado claro aí essa questão de... Eu acho que eu não falei só de como organizar as ideias para a revisão bibliográfica, né? Eu quis dar uma geral de como eu acho que funciona fazer a introdução. A introdução não é só isso, né? Tem toda uma estruturação bem maior por trás, mas essa primeira etapa de revisão bibliográfica, de dar um conhecimento prévio ali para o seu leitor, vai fazer toda a diferença para você realmente pegar a atenção da pessoa e ela entender onde que o seu trabalho está inserido naquela área e qual é o acréscimo, né? Qual é a sua contribuição realmente com aquele trabalho. Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, me siga nas páginas do Instagram, do Facebook e também temos nosso canal no YouTube. Tá certo? Um abraço e até a próxima!